Nós estamos aqui em São Mateus, numa comunidade chamada Caboré, onde a gente tinha aqui enchentes de forma recorrente. Nós fizemos aqui a remoção de 600 famílias, demos o provimento habitacional, que era esse local onde alagava tudo. Inclusive em janeiro de 2022, infelizmente, teve um dos rapazes que foi arrastado aqui pela enchente, porque o córrego Aricanduva passa aqui. E aí a gente faz essa remoção das pessoas que estavam nessa área, que toda vez enchia, era um transtorno, as pessoas perdiam tudo. E fizemos essa área de lazer super bonita, né? Então aqui não era um local que realmente não tinha como morar aqui, porque estava num nível próximo do rio, que qualquer chuva forte fazia aqui um transtorno enorme. Então, acho que esse é um grande exemplo que a gente tem feito em vários locais da cidade. Esse é um deles, onde essas 600 famílias não terão mais esse sofrimento, essa dor, foram morar num local seguro e esse espaço fica um espaço reurbanizado para toda a comunidade. Então, a gente fica feliz de poder ter esses avanços, né, e saber que de um local onde era de muita dor, de muito sofrimento, hoje aqui é um local de alegria para as pessoas, um local de felicidade. Prefeito, bom dia. Aí, das áreas comunitárias, para onde foram essas famílias que moravam aqui no entorno? Elas foram remanejadas para algum programa habitacional? Todas elas foram atendidas, parte delas no auxílio aluguel, parte delas a gente fez uma indenização, fez uma avaliação e deu um recurso onde elas puderam comprar uma outra casa aqui na região, mas não numa área de risco. Então a gente não deixou ninguém desassistido, né? Não chegou aqui a máquina e tirou as pessoas. Pelo contrário, foi feito todo um trabalho junto aqui com o Hélito, com a presidente da entidade, com a ação social da Secretaria da Habitação, com o diálogo, demonstrando a importância disso aí. Então todos saíram de forma acordada e para uma residência sem estar numa área de risco, né? Então a gente atendeu essas 600 famílias, 610 famílias e entrega aqui esse espaço, né, que está quase concluído, para a comunidade toda aqui poder usufruir e não ter mais esse problema, né? Queria só ressaltar, janeiro de 2022 foi um momento de muita dor para essa comunidade. Um rapaz morador aqui foi arrastado pela enchente. Dias atrás eu tive aqui, encontrei com a mãe dele, quer dizer, a dor dessas pessoas, e isso não vai acontecer mais. Se a gente resolver esse problema aqui, não terá mais problema de enchente e alagamento nessa comunidade do Caboré aqui em São Mateus. Prefeito, trata-se de um complexo de obras que surtiu efeito, a população já usufruiu há algum tempo, e como se trata de um sistema inovador, você também acha que poderia ser expandido por acaso, por exemplo, no Jardim Pantanal também? É o que eu tenho falado, né? A gente precisa ter sempre muita transparência, apesar de que no primeiro momento, como foi aqui, as pessoas que moram no local têm uma relação afetiva, mas se você, toda a chuva que tem, você tem alagamento, você tem problema e você não tem como solucionar isso, a não ser fazer com que essas pessoas mudem daquele local, a gente precisa fazer isso em algumas casas do Pantanal. O que a gente não pode se confundir, como já foi feito numa outra fala minha, é de achar que vai tirar todo mundo. Não, ali a gente tem uma comunidade enorme. Nós temos ali aquela região toda do Jardim Helena, que muitas casas elas têm como ficar, inclusive a gente vai providenciar a regulação fundiária. A gente tem bairros ali próximo que eu estou fazendo piscinão e que vai ser possível as pessoas ficarem lá. Tem outros que a gente está concluindo o polder. E tem uma margem muito próxima que foram de casas construídas praticamente dentro do leito do rio, né, que ali é uma área de várzea, que se chama Pantanal. Essas realmente não têm condições, a gente vai ter que dar um provimento habitacional para essas pessoas, devolver para a natureza aquela área, porque é uma área que quando chove, é uma área onde acumula a água ali do rio Tietê. Então, muito possivelmente, uma parte, algumas casas, a gente vai ter que fazer esse processo lá na região do Pantanal. Como eu fiz aqui, eu fiz lá no Grajaú, na Vila Natal, a retirada de mais de 2.000 famílias. Hoje estou fazendo um conjunto habitacional, o maior conjunto habitacional do Brasil, com 2.711 unidades habitacionais no conjunto Novo Brasil. Como a gente fez no córrego Guaicuri, a gente retirou centenas de barracos da beira do córrego do Guaicuri e a gente construiu unidades de habitação, estamos entregando as unidades habitacionais. Como a gente fez, por exemplo, no parque que eu entreguei agora, ali no Parque dos Búfalos, na Pedreira, onde tinha 500 casas na beira da represa, a gente removeu aquelas casas e fizemos um parque, né? Como fez no Parque Pableu, no Grajaú, que eu entreguei há 20 dias atrás também, tinha 800 casas, a gente teve que fazer a remoção e entregamos um parque para aquelas pessoas. E quando a gente fala de remoção, não é que a gente chega lá e sai derrubando, não. É que a gente conversa com as famílias,
faz a remoção da unidade habitacional, ou ela vai para o auxílio aluguel, ou seja, dá um provimento habitacional para as pessoas para elas saírem de uma área de risco. Então a gente já tem feito isso em vários pontos da cidade, esse aqui é um deles, mas aqui me marcou bastante por conta desse fato de janeiro de 22, de um jovem que tinha um futuro enorme pela frente, um jovem querido pela comunidade, foi arrastado pelas chuvas aqui e acabou falecendo. Então tem um marco, né, mais forte, uma questão sentimental mais forte, de uma vida que foi perdida, de um jovem que teria um futuro enorme, e hoje a gente tem certeza que isso não vai acontecer mais aqui, e em muitos locais a gente está trabalhando para que também não aconteça esse tipo de coisa. Prefeito, o senhor falou que vai fazer a regularização fundiária, o senhor também vai fazer dos moradores do Singapura, que há 30 anos vivem em situação irregular. Eu queria aproveitar também para saber como é que serão as obras no Singapuras do Chaparral e Parque Novo Mundo. Ok. Singapura foram obras executadas, né, lá no ano 2000, foi até 2004, começou no Maluf em 97, se não me engano. São 16 mil unidades habitacionais em 35 conjuntos que a gente já começou a fazer a reforma de vários deles, né? O Zacnac, por exemplo, a gente já está quase concluindo a reforma, foi feito toda a parte de gás, a parte de pintura, toda a parte de recuperação do telhado. Ali tinha uma situação que saía gás metano, a gente corrigiu aquela situação de não ter mais esse risco de gás metano nos apartamentos, fizemos a quadra, a cobertura da quadra, uma série de obras, como também no Singapura Bela Vista, também um conjunto de obras feitos. Nós vamos mandar um projeto para a Câmara Municipal, porque do Singapura a gente tem duas situações. Tem uma parte daqueles apartamentos que são pertencentes à SEAB e uma parte pertencentes à Coab. O que é pertencentes à Coab já é possível fazer a titularidade para as pessoas, e o que é da SEAB eu dependo de um projeto de lei para a Câmara me autorizar a fazer, dar o título de propriedade, porque nenhum desses apartamentos é de propriedade de quem lá mora, é de propriedade da Prefeitura, eles têm só uma autorização de uso. A gente quer resolver essa situação, passar essa titularidade para as famílias. Lógico que a Secretaria da Habitação vai fazer todo o levantamento, toda a selagem, para poder identificar a família que está lá morando, para poder dar o título para a família, em especial para a mulher, né, daquela família. E tem já 8 unidades, 8 conjuntos que a gente vai licitar esse ano, ainda já está pronto para licitar, que vai ser investido 30 milhões de reais. Então a gente já está concluindo do Zacnac, do Bela Vista, tem 8 que já está em processo de licitação com investimento de 30 milhões de reais, e resolver essa questão da titularidade, enviando um projeto para a Câmara me autorizando para poder dar titularidade, dar a escritura, dar para ela o título do cartório de registro de imóveis, né, e a gente poder estar cuidando desses prédios, que realmente tem alguns que estão em situação bastante ruim, mas a Prefeitura, como eu te disse aqui, ela já está fazendo 2 casos concretos, que já está concluindo as obras, e 8 que a gente vai soltar a licitação nas próximas semanas. Dá para falar sobre o prazo? Olha, desse do Zacnac a gente deve concluir até o final de março. O do Bela Vista já está praticamente concluído. Esses 8 a gente solta a licitação, eu creio que até junho a gente conclui, né, todos, né, isso vai sendo por etapa, mas os 8 conjuntos a gente conclui até junho, e aí o tempo da obra a gente deve concluir, é um recurso bastante considerável, 30 milhões de reais, a gente deve concluir até o final do ano que vem, evidentemente alguns mais cedo, né, mas a conclusão de todos os 8 conjuntos habitacionais do Singapura até o final do ano que vem. Só tem mais uma pergunta, prefeito. Pergunte. Não tiver agora, sobre asfalto, prefeito. Asfalto. Foi uma promessa de campanha sua, né, para a reeleição, mas recebemos muitas reclamações com relação ao asfalto, muito buraco, recapeamento mal feito. Como é que o senhor avalia o asfalto hoje em São Paulo e o que é que o senhor tem planejado aí para resolver esses problemas? O asfalto hoje da cidade de São Paulo está num processo de revolução. E essa palavra ela cabe bem quando você traz um dado que nós fizemos 21 milhões de metros quadrados. 4.500 quilômetros em linha reta. Dá para você ir até Salvador e voltar. E você fazer o maior programa de asfalto novo da história da cidade, né, já concluído, é super importante. Hoje, nesse momento, nessa quinta-feira, nós estamos com 168 vias sendo recapeadas, começando às 22 até às 4 horas da manhã, 168 em execução hoje. E a gente já licitou, já assinamos o contrato para fazer o asfalto novo de mais 5.000 metros quadrados. 5.000 metros quadrados. Então a gente tem um programa
robusto, já concluído, 21 milhões de metros quadrados, um programa robusto em execução, 168 vias hoje em execução, e já licitado e contratado para dar início num outro programa. Isso vai fazer com que quando a gente vai cuidando do asfalto, aí você vai diminuindo o número de buracos e os tapas-buracos, né? A gente tinha uma situação muito crítica, se você pegar 2020, né, a gente tinha aqui, era buraco para todo lado. Ainda tem, mas o número é muito menor. Quando a gente vai fazendo esse recapeamento, a gente vai resolvendo. Aí você falou dos serviços, da qualidade do serviço. Quando você faz 5 milhões de metros... Hã? O asfalto é bom. O asfalto é bom, ele tem uma garantia de 5 anos, né? Então, a gente tem, evidentemente, numa situação dessa, nós tivemos 0,3% de problemas. É óbvio que você vai fazer 20 milhões de metros quadrados, não dá para você imaginar que não vai ter algum problema. Todas elas estão sendo acionadas à garantia, e desse 0,3% de tudo que foi feito, né, está sendo refeito, que obviamente que é natural. Seria ótimo que tivesse 100%, né, mas não tem nada que a gente faça que às vezes não dá um problema, ainda mais uma coisa nessa dimensão. Mas a gente pode ficar feliz de poder dizer que São Paulo realizou o maior programa de asfalto novo da sua história, que continua, né, em execução hoje. 168 vias é muita via hoje está em recap, e mais essa licitação já feita para a gente fazer mais 5 milhões de metros quadrados, 5,8 milhões de metros quadrados. Tem a CNN, só quer um gole d'água? Prefeito, bom dia. No início da semana, um vereador aqui de São Paulo, do pessoal, foi até a CNN, deu entrevista falando que vai protocolar um projeto de lei para poder trocar o nome de ruas que façam alusão a personagens do regime militar no Brasil aqui em São Paulo. Eu gostaria de saber do senhor qual é a sua avaliação a respeito desse projeto, o que o senhor aguarda, se acha que isso tem chance de chegar, e como é que vai ser a sua reação quando isso chegar, e se é justo no momento. Olha, a gente já tem esse tema colocado. Agora, evidentemente, todo vereador tem o seu direito de apresentar os projetos, né? Eu não poderia aqui, como prefeito da cidade, fazer um comentário sem colocar algumas considerações. Tem todo um trâmite, ela vai passar na CCJ, né, vai passar nas comissões, vai a plenário. E, evidentemente, se houver lá, por parte dos vereadores, o consenso de conseguir maioria aprovar e chegar para a minha sanção, aí vai passar pelo meu jurídico. Eu não tenho nenhuma objeção, né, mas, evidentemente, tem todo um trâmite legal a ser cumprido, todo um rito, toda uma questão de legislação a ser cumprida, que evidentemente a Câmara vai poder avaliar lá.